assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão. Todos nós vamos agora esse versículo inteiro, vamos lá, todos nós juntos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Se Jesus falou a verdade, irmãos, a fome tem que estar em nós, né, irmãos? Assim que a gente tem comido pão, né, do alimento para o nosso corpo material, irmão, tem que existir em nós essa fome de Deus, de ouvir a palavra, de participar, fazer a obra santa. Vamos ser. Só um minutinho, vocês vão para os céus. Irmãos, repreenda a corona, tá bom, meus irmãos? Repreenda o coroa aí, repreenda esse coroa aí que ele vai morrer logo. Tá bom, meus irmãos? Na oração do povo de Deus, ele aleluia. Na oração desse povo aqui, irmão, não tem demônio, não tem corona, não tem coroa, não tem vírus, não tem maldição que segura. Bendito eterno Deus, apague-nos pecado, perdoa nossas iniquidades. O Senhor que disse, meu Deus, que nós somos o sal da terra. Se o sol foi insípido, meu Deus, o que se há de salgar? A não ser para ser mais sábio, fora e pisado pelos homens. Se nós somos o sol da terra, como o Senhor falou, meu Deus, então nesse momento repreende esse coronavírus, meu Deus, que está assolando a nação brasileira. Meu Deus, coloca a tua santa mão aqui na grande São Paulo, meu Pai. Veja como está essa pandemia, essa epidemia maldita dentro desse país brasileiro, onde tem aqui servos e servas que oram na madrugada, que jejuam, meu Deus, estão repreendendo como Gedeão orou para Israel ser liberto dos benditos dos amalequitas. Eu também oro nesta noite contra a tua igreja, meu Pai, repreendendo esse coronavírus, meu Deus, que cessa nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, tu que criou o vento, tu que criou a água, meu Deus, tu que criou a tempestade, tudo foi feito pelo Senhor. E naquele barco subiu aquela povo, aquela fada, e que ali, meu Deus, se levantou aquele maremoto. Os discípulos não puderam contorná-lo, mas o dom deles foi despertou. Senhor, não se tirar que estamos morrendo. O Senhor disse, mar, cala-te, vento, aquieta-te, houve grande bonança. Tudo o Senhor criou, meu Pai. Essa coronavírus também, eu repreendo ela nesta noite. Não entra na igreja do Senhor, não danifica o azeite nem o vinho, não coloca as mãos em espírito do cavalo amarelo. Eu te repreendo nessa noite. Saia do meio do povo de Deus, não toque nesse povo. Ó Deus, coloca as tuas santas mãos, pelo poder do teu santo sangue. Repreenda, meu Pai, põe as tuas mãos benditas. Não deixe crescer mal, dê sucesso no Brasil, não, e no mundo, meu Pai. Eu ponho nas tuas santas mãos, poderosas dores, para repreender esse mal. Eu coloco em tuas mãos, meu Pai, que essa economia volta a crescer novamente. Muitos dos teus servos te servem, te adoram a ti. Não pode passar fome, não, meu Pai, como tu levantou Ló de Sodoma e Gomorra. Liberte o teu povo desse mal. Jesus Cristo, todo o poder foi entregue nas tuas mãos, nos céus e na terra. Pois agora eu repreendo, nós repreendemos, ó Pai. Coloca as tuas santas mãos. Eu te peço, meu Pai, tua bênção sobre a tua igreja. O início dessa campanha de hoje, meu Deus, tirai a pedra em nome do Senhor Jesus. Diga um amém. Pode se assentar nessa noite, pode se assentar, eu posso assentar. Irmãos, a gente tem que calcular assim. No Egito, né, quando estava lá Moisés, para libertar o povo de Deus. Irmãos, houve treva só no Egito, só no onde estava em Gósen, onde estava o povo de Deus, estava claro. Glória a Deus. Vocês entenderam? Amém. Lá da parte dos egípcios, deu noite, escureceu tudo. Gósen, onde estava o povo hebreu, ficou dia. Como é que houve aquela divisão ali? Como é que ficou, será aí? Daqui para lá, escuro.
placar claro. De que jeito? Aleluia. Deus é Deus. Azã em todos os palácios dos egípcios. Os hebreus tranquilos. Meu amigo. Quem entendeu? Os piolhos, todo mundo lá se coçando, né, irmão? Os egípcios, os hebreus, tudo tranquilo. Para cá não passa. Irmão, o corona não vai tocar na sua casa. Você crê nisso, irmão? Você que serve a Deus, o corona não vai tocar na sua casa. Você fica tranquilo, irmão. Descansa no Senhor. Amém? Irmão, havia Sara vai falar para o povo do Egito, matava os cavalos, os gados, os hebreus ficavam tudo bonitinho. Nem uma vaca morria. Não é mesmo Deus? Por que se tinha vaca dos egípcios aqui e vaca dos hebreus aqui? Por que do Egito morrer, dos hebreus não morria? Era povo de Deus, você é de Deus. Irmão, não fica com medo aí, passando algo na mão, correndo tudo. Irmão, glorifica a Deus, irmão. Que Deus nós estamos servindo. Agora chegou o momento do justo viver do que mesmo? Viver a fé. É esse momento. Tem que fez reclamar. Paulo disse, até nós que temos o pior do Espírito, gememos também. A gente gema, vamos passar dor também, mas nós estamos descansados nesse momento. Fica tranquilo, irmão. Lá vai estar a noite, aqui vai estar claro. Onde você estiver. A Bíblia diz, irmão, Salmo 34, né? Seu verso 7, parece que o anjo do Senhor acampa em volta dos que temem. Irmão, tudo isso é promessa de Deus, viu? E outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, né? Tem que haver uma diferença desse povo que é abençoado. Somos abençoados como crente, amém? Vamos lá, nós só correr mais nessa noite. Cantos, irmão, vamos, irmão, que ele correr no Espírito enche a nossa. Amém? Espírito enche a minha vida. Eu era um presbítero, mas era um de Deus, cheio do Espírito Santo. Irmão, escuta nessa noite, irmão, seguindo o seu testemunho, eu sei dos irmãos que eu já falei aqui já diversas vezes, mas tem gente que ainda não ouviu, é bom ouvir isso, o que é fé. Irmãos, então, era no janeiro, os irmãos faziam, todo domingo à tarde, eles faziam um culto numa favela chamada Favela do Querosene. Olha o nome da casa, Favela do Querosene. Diz que lá a polícia não subia, era só
os traficantes e os bandidos. Não podia subir lá. Irmãos, aquele presbítero Valdo, todo domingo à tarde, pegava um grupo de irmãos, né, irmãos de fé, ia fazer uma oculta ali naquela favela, e os bandidos só ouvindo. Um dia, aqueles irmãos se formaram uma base dos 400 homens, com pedra, pau, que eles podiam falar. Olha que eles começaram a cantar aqui, nós vamos matar eles apedrejados, vou acabar com esses crentes aqui. Irmão, no sábado da noite, né, o presbítero falou aos irmãos, quem vai com a gente amanhã subir o morro do querosene para fazer o culto amanhã à tarde, o culto do ar livre? Muitos irmãos vão. Diz que tinha uma senhorinha de 86 anos, bem assim, né? A vida já bastante caidinha. Presbítero Oswaldo, eu vou também. Eu falei, meu Deus do céu. Ele pensou, como que eu vou levar essa irmã lá? Não, que perigo. Eu quero que os irmãos amanhã à tarde, presbítero Oswaldo. Amanhã à tarde eu vou com os irmãos. Eu não costumo fosse aquele morro com essa irmãzinha, mas vamos levar, já que ela quer ir. Mas é perigoso. Irmãos, no domingo, os irmãos foram lá na igreja, né? E aquela irmãzinha também chegou lá. Vamos levar ela, vamos levar. Irmão, pegar aquela senhora no pé do morro, fizeram cadeirinha assim, né? Os outros fizeram cadeirinha, subir ela lá naquela favela do querosene. E os irmãos sanfoninha, violãozinho, que fossem extremamente humildes. Irmão, no momento começaram a cantar, meus irmãos. Querido, que tu não gosta de cantar em culto livre, né? Ó, com cego eu andei e perdido vaguei. Irmão, Cristo começou a cantar uma estrofe. E que na outra estrofe, mas que o inferno abriu. E ela sentadinha numa cadeira, né? Bem velhinha. Ela sentada na cadeira num cantinho. Irmãos, que o inferno abriu. 400 pessoas no mínimo, com pau, pedra, tijolo, para apedrejar os irmãos. Mas no momento que já aquele inferno que veio em cima de todo mundo, aquela irmã levantou, não toca nesse povo, fez assim. Irmão, só viu gente caindo para trás e vomitando. Gente caindo e vomitando. Naquela tarde, 200 pessoas aceitaram Jesus. Irmão, eu ouvi o presbítero falando no rádio esse testemunho. 200 pessoas aceitaram Jesus naquela tarde. Por quê? Irmão, é o poder de Deus. Aqui está nessa noite. Jesus diz: bem-aventurado, felizes os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Você entendeu? Dos 400, 200 a se renderam ao Senhor. A igreja cresceu, não cresceu, meus irmãos. A igreja ficou grande só numa tarde de uma pessoa que Deus estava na vida dela. Diga aleluia. Mas Jesus disse, né? São João capítulo 3, verso 2 parece: toda vara que não dá fruto, atira e limpa aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Muitas vezes a nossa luta, o Brasil está fazendo por esse mal, é que Deus quer fazer que nós damos fruto. Nós temos que dar fruto, igreja. Nós temos que dar fruto. Nós somos chamados para dar fruto. Não para ficar só pensando em dinheiro, em conforto, vida boa, não. Jesus está isso, mas Ele quer que nós damos fruto. Irmão, 200 pessoas aceitaram a palavra. Por causa de quem? Mas viu que Deus tocou? Você vai lá amanhã. Eu vou, presbítero Oswaldo, eu quero que os irmãos lá amanhã. Mas irmãzinha, eu quero que os irmãos. Irmão, o seu Deus que você está aqui nessa noite não é Deus de brincadeira. É Deus que cura o câncer, é Deus que cura a deficiência, é Deus que cura a cegueira, ressuscita os mortos. É o nosso Deus, né? E hoje nós estamos dando início à campanha, tirai. O homem sepultado 4 dias, cheirando mal, estado de podridão. Olha para mim, irmão. Quem tinha mais esperança de alguma coisa ali? Quem sabe nessa campanha para você, a esperança acabou. Quem não entendeu, diga amém. Quanta gente, diante de problemas,
situações da vida, a esperança já foi. Quero perguntar, para Marta e Maria, tinha mais esperança? E você nessa campanha? Glória a Deus. Está começando hoje. Mas Jesus não pôs a mão na pedra. O motivo não era a pedra que pedir e fazer o milagre. Você tem que fazer a sua parte. Qual é a sua parte agora? Fala para mim, bem rápido. Só uma voz só. Só daqui vai fazer a campanha. Só com a Denise. Só escutei a voz dela só e parece. Espera um pouquinho. Nós vamos fazer o que é tirar a pedra agora? Faz a campanha, você está tirando a pedra. E a esperança para você que disse que não tem jeito, não tinha. Até mesmo a Marta, Senhor, já de 4 dias de volta, está cheirando mal. Não te hei dito, Marta, se creres verás a glória de Deus. Irmão, é conosco nessa campanha. Se Deus não tem dito, se nós cremos, vamos ver a glória de Deus. Diga aleluia. Hoje começa a festa do milagre. Não importa, irmão, vem, deixa o corona para lá. Vemos com o verdadeiro Deus. Aleluia. Deixa o corona estar soltando vírus por aí. Não importa, você repreenda ele e vem para cá fazer a campanha. Que é a tua esperança, que não tem mais, irmão. Tem momento que a esperança morre mesmo. Morre ou não morre? Tem momento que a esperança acaba, mas Jesus, ele traz ela de volta. Só depende de nós tirar. E hoje já começou aí. São 7, já tem uma feita hoje, só falta 6. Você vai receber o seu milagre, amém? Mas essa noite diremos aqui, bem rápido, nosso já está. Mas Deus já está falando com a gente? Já está falando? Já está tocando no nosso coração. Já está pondo aquela sementinha para você ser abençoado. Irmãos, aqui o próprio Jesus ressaltando, dizendo aqui no Sermão da Montanha, ele aqui disse diversas bem-aventuranças, mas nessa noite eu vou falar de uma somente. Ele disse: todo mundo em torno de si, seus discípulos, aquela multidão, ele disse: bem-aventurado, ou que sejam felizes os que têm fome e sede da palavra, eles serão fartos. Diga aleluia. Irmão, como é gostoso ter a fartura de Deus em nossa vida. Como é bom você sentir, irmão, o Espírito Santo na nossa vida, ter uma palavra boa, ter um argumento bom, você tem algo importante na sua vida, aquela alegria da fé, de vontade, você tem sede de orar, de buscar a Deus. Irmão, sua missa da vida foi um homem que foi farto. Mas você viu no Salmo 27, parece, no verso 4, ele diz assim: uma coisa eu pedi ao Senhor. Veja para nós ver direitinho. Aleluia, glória a Deus. Salmo 27, versículo 4, parece, ele diz: uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei. O que ele fala nisso? Eu posso morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no teu templo. O que era isso? O que era isso? Fome e sede da justiça da palavra de Deus. Diga aleluia. Ele disse: uma coisa eu pedi a Deus, e ainda busco que eu possa estar todos os dias. Irmão, ele queria morar na casa do Senhor, fazer um cantinho, morar ali dentro. Por quê? Para ouvir o quê? Olha para cá. Glória a Deus. A palavra de Deus. Aquela sede de estar ouvindo a palavra. Mas Davi nunca perdeu uma guerra. Quem entendeu, diga ali. Não se diz que não veio guerra para ele, mas todas as guerras que se levantou, Davi ele foi vitorioso. Diga aleluia. Tudo que se levantava, leão vinha pegar ovelha. O que ele fazia com o leão? Por que ele matava leão pela barba?
Ele era farto. Você quer matar esse leão? Diga aleluia. Você quer matar esse urso? Se tem oportunidade nessa noite, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, diz o Senhor Jesus. Ele diz que eles serão fartos. Irmão, se nós temos esse desejo como Davi tinha de buscar isso, nós vamos ser fartos da presença do Espírito de Deus em nossa. Irmão, nós vamos ser cheios e ser farto da graça de Deus. Você imagina, irmão, ele estava no meninão apacentando o rebanho de seu pai Jessé, as ovelhas. De repente, lá do meio da selva, saiu um animal feroz, o maior do mundo, leão. O que você faria? Responde, igrejas. Fala para mim, o que é que você faria para esse leão? Glória a Deus. E por que ele enfrentou o leão? Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Quantos leões tem na nossa vida hoje? Para você enfrentar esse leão, você tem que estar farto. E para você estar farto, você tem que estar sede. Para estar sede, tem que morar todos os dias na presença de Deus. Você vai ser farto. Diga aleluia. Aí você vai ser farto. Irmão, ele apacentando o rebanho, de repente, irmão, lá aparece um animal chamado leão e pau, cada uma ovelha. Diga aleluia. Olha para mim, igreja, que ousadia, que audácia ele tem de chegar lá e abraçar o bicho pelo pescoço. Diga aleluia. Oh, Manaiaçu. Por que ele fez isso? Quem é que estava com ele? O que existia naquele coração daquele jovem? O que estava naquele coração? E uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar todos os dias, nem um dia só quero falar. Aleluia. Outras partes do Salmo 84, ele diz assim, ó, eu prefiro estar na balada, é isso que ele falou? Não. Eu prefiro estar onde? Um dia na porta da casa de Deus do que estar em outra parte. Por que ele era farto? Por que ele tinha fartura? O leão veio, catou a ovelha, estava na boca do leão. Sabe o que ele fez? Agrudou no pescoço do outro, pegou pela barba, arrancou a ovelha da boca do irmão. Arrancar a ovelha da boca do leão. Como que ele conseguiu? Aleluia, Você imagina como eu não consegui sair dessa luta? Como eu saí da boca desse leão? Jesus te dá graça para você sair. Mas eu preciso dizer, eu quero morar todos os dias na casa do Senhor para contemplar que formosura está aqui nessa noite. Você já sentiu formosura nessa noite? Onde está aquele povo valendo? Aonde está aquele quando vai dizer neste momento, aquele povo foi glória. Você está contemplando nessa noite essa formosura? Diga aleluia. Irmão, ele catou, arrancou da boca do leão aquela ovelha e ainda matou o leão. Matou o leão. Com que ele matou o leão? Revólver. Com que ele matou o leão? No próprio braço. Mas porque ele estava cheio, estava farto da graça de Deus. Mas porque diz aqui como o Senhor Jesus falou aqui, bem-aventurado, felizes aqueles que têm fome e sede. Fome é duas coisas, fome e sede. Fome. Você já teve fome? Você já passou fominha já? Você já passou fome?
Você já passou sede? Como que é? Ele tem que ter. Jesus está dizendo isso aí. Tem que ter fome, que vontade de ouvir a palavra. Hoje eu quero ouvir uma mensagem, eu quero ouvir uma oração. Nem que alguém te falando uma oração, eu quero ouvir nessa noite. Nem que for uma oração do servo de Deus. Isso significa fome e sede. Jesus disse que vai ser fardo. O leão vai aparecer, você vai derrotar ele. Veio o urso também, pegou a ovelha. Urso é muito bravo, não? É bravo também? Olha os animais que ele enfrentava. Ela passou. Você nem uma arma na mão. O urso pegava a ovelha, estava na boca do urso. Ele juntava o urso, não tirava da boca, matava o urso também. Acabou. Por quê? Uma coisa, eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu olha o sentido. Uma coisa, eu pedi a Deus, Senhor, eu quero morar todos os dias na tua casa. E continuo buscando, eu quero estar sempre na igreja. Tem gente que não quiser eleger na igreja. Ninguém aqui, né, meus irmãos? Se falar numa bexiga, ele está dentro. Vai falar no culto, ele hoje não não tem fome, ainda está meio, deixa eu falar. Mas o que tem fome e sede, ele vai ser. Uma coisa eu pedi, se eu quero morar todos os dias na tua casa. Irmão, e era ocupado, era rei, tinha muita obrigação com o país, irmão, com a economia do país, com os soldados, com os capitães dos exércitos, com muita gente na mão dele, mas ele queria morar todos os dias na casa de Deus. Mas a fartura de Deus estava na mão dele. Irmão, nenhuma guerra Davi perdeu. Nenhuma guerra Davi perdeu. Toda, você pode buscar uma após outra, Davi venceu. Guerra difícil, diga aleluia. E moraram tão farto que quando o Saul procurava matar ele, com o exército atrás de 3.000 homens, irmãos, ele estava numa caverna chamada de Adulão. Quem que foi ajudar Davi? Os ricos, poderosos. Quem foi? Os angustiados, os endividados. Quem foi mais? Todo homem em aperto de vida. E eles venceram com Davi. Cresceu o exército porque Davi era fato de Deus. Quando Jesus falou, irmão, creia você também. Em 400 anos foi tratado com quem na caverna? Deus supria, Deus mandava, irmão, Deus manda tudo. Aqueles que têm vontade de Deus, Deus enche ele da graça. Homens endividados, cheio de dívida, chegou lá, paga dívida com quem? Aqui não tem banco, aqui é uma caverna, aqui não tem dinheiro, aqui não tem roça, aqui não tem nada. Mas Deus mandava no sentido que não, sei lá. Os homens angustiados sarou, os homens amargados de espírito sarou, todo dia me aperto, ficou todos felizes, porque a bênção estava na mão daquele homem que tinha fome e sede de justiça. Irmão, quem permanece aqui é bem-aventurado. Quem permanece aqui ele vai ser abençoado. Se está endividado, o Senhor vai te dar vitória na sua vida. Você acredita, diga aleluia. Se está angustiado, magoado de espírito, Jesus vai te abençoar também. 400 homens não é pouca gente, mas ele tinha fome. Então Deus, o que é bem-aventurado? A pessoa feliz. Você quer ser feliz? Você que se sente triste, meio depressivo, não tem mais alegria, vontade de morrer, acabar com a vida, para com isso. Ser bem-aventurado. Permaneça sempre mais na igreja, buscando a Deus, que isso vai acabar de você. Aqui é o lugar que sara tudo. Eu sei, por que disse eu quero morrer?
Eu quero morrer. Ouve a minha voz, se assegura no teu Deus. Eu te dou vida, e não pouca, em abundância. Permaneça na minha presença, deixa para mim. Eu te dou alegria, eu te dou a paz. Permaneça. A minha graça, a minha paz é com o meu povo. Oh, glórias a Deus, oh, aleluia. Irmãos, e quando vê aquele grande gigante, o exército israelita corria, soldados formados, ninguém enfrentava. Daí, quando o Chico foi levar o alimento para os seus irmãos, ele viu o gigantão sair, ele disse: quem é esse pecador para enfrentar o exército do Deus vivo? Eu vou lutar com esse homem. Ele abre o seu irmão e disse: você vai para casa, menino. Ele deu uma volta e saiu fora e quando corria, vai fazer o que mesmo? E eu vou lutar com esse homem. Eu vou lutar, mas por quê? Porque ele profetizou hoje, 1 Samuel 17:47, qualquer coisa assim, né, irmão? Hoje saberá toda essa congregação, o exército de muitos mil homens, tantos mil homens assim, em volta dele. Então, o menino dá vergonha para os outros. Hoje saberá toda esta congregação que o Senhor salvou não com espada nem com lança, porque do Senhor é guerra, Ele entregará nas nossas mãos. Mas por que isso, irmão? Por que Ele falou isso? É o motivo nosso nessa noite. É de querer ter vontade de estar mais na igreja. É ter vontade de sede da palavra, fome da palavra. Você vai ser feliz. Jesus quem falou? Foi Jesus quem está dizendo aqui. Sou eu não. Felizes aos que têm sede. E eu quero que é mesmo aí. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque eles terão fome. Você que se sente vazio, está esmo no mundo, você tem uma saída. Você que está tudo escuro, para você que tudo acabou, não tem mais onde fazer mais nada na vida, vem para cá. Vem para aqui, para essa caverna, para você ver aqui tudo lugar. Diga aleluia. Aqui vai mudar toda a sua vida. A promessa está aqui nessa noite. A campanha começa hoje. Começa uma mudança de vida na nossa vida. Irmão, todo mundo achou que o próprio rei Saul disse: não, você não pode lutar porque você ainda é moço, menino. Ele é homem de guerra, ele é valente. Rei, eu vou te contar uma história. Eu apacentava os ovelhas do meu pai, trouxeva o Zezé, sempre que fala, tem tradução que fala sempre, viu, irmão? Sempre que viu um leão, então não foi uma vez só, e pegava a ovelha, estava na sua boca, eu atracava com o leão, pegava pela barba, matava o leão, salvava a ovelha. E viu o urso, eu fazia o mesmo também. Então vamos lutar, vai dar, fez sua batalha. Porque você quer vencer a batalha? Quer vencer a batalha? Ô, Ivan, dá um ré para você, vai. Quer vencer a batalha? Quer vencer a batalha? Tudo lá que fala assim, ó. Na batalha contra o mal, ser valente. Marcha triunfal, ser valente. No alvo que é Jesus. Você quer vencer essa batalha? Está aqui nessa noite. Vamos tirar a pedra, que a vitória é nossa. Quem tenta fazer esse barulho, meus irmãos? Aplauda o Senhor bem forte nessa noite. Nós vamos agora fazer uma oração. Como a gente está no YouTube, também com o Facebook, né, meus irmãos? A gente vai orar para os ouvintes que estão nos visualizando nessa noite, nos assistindo. E que essas mensagens, né, irmão, permaneçam durante a semana, durante o mês no ar.
é no YouTube, né? No nosso canal no YouTube. Como que está? O meu lado Luciana, Primitivo de Deus? No YouTube é Igreja Primitiva de Deus. No YouTube, Igreja Primitiva de Deus. Face é Primitiva de Deus. Pera, volta novamente. No YouTube é Igreja Primitiva de Deus. No YouTube, Igreja Primitiva de Deus. No Facebook é Primitiva de Deus. No Facebook é só Primitiva de Deus, tá bom? Certinho? Você manda para alguém e vai nos assistir, vai assistir essa palavra aqui, vai vir para cá também saciar a fome e vai ser abençoado. Eterno Deus e maravilhoso Pai, nessa noite. Nós não estamos orando em vão. Há um Deus vivo que tudo criou. Um Deus que mandou essa palavra nesta noite para preencher nossos corações, meu Pai. Eu quero orar nessa noite por todos os nossos ouvintes que estão nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, meu Deus, que sejam abençoados nesta noite. E que a doença, a maldição seja arrancada. Esse coronavírus, meu Pai, não tenha sucesso, porque está escrito que toda ferramenta preparada contra nós, meu Pai, ela não prosperará. Meu Deus, é que te peço nessa noite a cura, a libertação, os ouvintes, os que estão aqui presentes também, sejam abençoados, libertos, os problemas resolvidos da melhor maneira, meu Pai. Acreditação nessa noite, Deus Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Possa sentar nessa noite. Alguém nos assistiu nessa noite? Você não nos ouviu nessa noite? Diga quem foi. Deus. Glória a Deus, a paz do Senhor aos ouvintes, Deus abençoe a todos. A Irene Almeida nos assiste, minha mãe é Sônia Lima, Obreira Neilde, Luiz Carlos, Ângela Maria, Ney Ferreira, Valéria Lopes, Rosimari, Dudu Novelo, Priscila Cavalcante, a Rosimeire Lima, Tati Brito e Kátia Pérez. Deus abençoe a todos e, por favor, compartilhe os nossos vídeos. Aleluia. Isso aí. Dá um exemplo para nós, irmão, só um pedacinho só, vê como que Jesus é bom, tá vendo, irmão? Jesus é bom, é bom, é bom.